Bom dia, sejam muito bem-vindos ao culto online da Primeira Igreja Batista de Aracaju. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao culto online da nossa igreja e nós vamos orar consagrando ao Senhor este momento. Oremos ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, nós estamos reunidos em nome de Jesus nesta hora, ainda que virtualmente, mas estamos aqui para te adorar e consagrar ao Senhor esta manhã, este tempo que passaremos juntos, ó Deus, através da internet, adorando ao Senhor. Nós reconhecemos a tua soberania, o teu domínio, o teu governo. Pedimos, ó Deus, que o Senhor perdoe os nossos pecados, aceite o nosso culto, ó Deus, a intenção do nosso coração e que sejamos edificados neste momento em que estaremos conversando com os nossos irmãos através do chat, estaremos intercedendo uns pelos outros e também ouvindo a tua palavra e adorando ao Senhor com cânticos. Em nome de Jesus, Senhor, sê conosco nesta manhã e neste momento. E nós oramos e pedindo estas bênçãos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Não há Deus maior. Neste momento vamos ler a palavra de Deus. Salmo 128, Cântico de Peregrinação. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como o broto de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Fique atento para as comunicações da nossa igreja. Iniciamos as comunicações agradecendo a todos que participaram da parada solidária deste mês de maio. As doações foram mais expressivas que a anterior.
Que Deus possa recompensá-los pela provisão que poderemos levar aos mais necessitados. Parabéns a todos e graças a Deus pela sua obra através de nós. Estamos na reta final da campanha de missões mundiais. Você pode entregar a sua oferta até o domingo, dia 7 de junho. No mês de julho daremos início à campanha de missões estaduais. As informações bancárias estão na sua tela e vale lembrar que a sua oferta precisa ser identificada, que é para missões, ao realizar o seu depósito ou transferência para a igreja. E hoje, após o culto online, teremos a Escola Bíblica Dominical. Se você não recebeu o link, solicitar o seu acesso ao Pastor Paulo Sérgio. Na próxima quinta-feira teremos a Escola Bíblica Online da Juventude, mas que naturalmente é aberto para toda a igreja. Estamos estudando a carta de Paulo aos Coríntios e o link de acesso para a classe online é distribuído no dia da aula. Informamos a igreja, as famílias enlutadas. A nossa irmã Olúziva, devido ao falecimento do cunhado pastor Djalma Torres, e a irmã Ruth Marques, esposa do pastor Messias, que perdeu o seu pai, senhor Roosevelt. Que Deus derrame o bálsamo consolador ao coração das famílias enlutadas. A nossa igreja criou a página de links da PIBA. O endereço está aparecendo aqui e a partir de agora todas as atividades online da PIBA terão acesso a partir deste link. Você acessa a página de links da PIBA, escolhe o programa que deseja e clica para participar. Se você é responsável por alguma programação online em nossa igreja, o seu link precisa fazer parte da página de links da PIBA para concentrarmos todas as atividades digitais em um único link, ok? O responsável por isso é o Guilherme, o jovem Guilherme. Agora você só precisa de um link, o da página de links da PIBA. Meus amados e queridos irmãos, que Deus abençoe a vida de todos vocês, que a graça e o amor de Jesus continue conduzindo as nossas vidas, que essa graça seja o nosso objetivo maior, não só por ter nos alcançado, mas por ter nos desafiado a levar a salvação de Jesus a outras nações. Eu quero nesse dia compartilhar um pouco sobre o que Deus está fazendo na China. Talvez você nunca tenha ouvido falar tanto de China nesses últimos meses, nessas últimas semanas, por conta do vírus que tomou conta do mundo e que tem preocupado todas as nossas autoridades, igrejas, líderes, pastores em gerais. Mas eu quero que você conheça um pouco mais da China por outro motivo. Eu quero que você conheça um pouco mais da China em relação ao que Deus está fazendo através de uma igreja que Ele tem levantado naquela nação e que tem nos dado sinais que essa igreja impactará o mundo com a glória de Deus. Nós chegamos na China alguns anos atrás e hoje nós temos o privilégio de dizer que aquilo que era um sonho para a Junta de Missões Mundiais, hoje se tornou realidade. Quando chegamos na China, não só eu, mas tantos outros missionários que foram enviados pela Junta de Missões Mundiais, sonhávamos com um dia em que a igreja começasse a trilhar o seu próprio caminho e que nós simplesmente fôssemos canais de Deus para ajudar no fortalecimento da igreja, na transmissão do DNA missionário, para que essa igreja pudesse nascer com características e aspectos missionários e caminhasse em direção dos povos não alcançados dentro da China e fora dele. Alguns anos se passaram e hoje a gente pode olhar para aquela nação e já pensar como uma igreja que tem nos dado sinais e nos mostrado que ela tem entendido qual a responsabilidade dela mesma em relação a alcançar os povos não alcançados. Nós temos mais de 25 obreiros chineses hoje, trabalhando de tempo integral, no movimento de plantação de igreja e de transmitir o DNA missionário, essa responsabilidade que todos os povos têm de alcançar todos os povos. Gosto muito de uma frase do pastor João Marcos Barreto, quando ele diz que hoje um dos aspectos do nosso trabalho como Junta de Missões Mundiais é fazer os povos, as nações aonde Deus tem nos conduzido a entender que todos precisam enviar para todos, todos precisam se preocupar com todos, todos precisam compreender que são chamados para fazer a diferença no mundo em relação ao projeto de redenção, de redimir todas as coisas, projeto esse que nasce no coração de Deus e tem sido conduzido por Ele na história. Então a China não tem vivido dias diferentes, a China, apesar de todos esses desafios,
que tem assolado o mundo. Ainda ontem eu conversava com um amigo chinês e ele disse para mim: Sandro, as coisas aqui estão voltando à normalidade. E nós estamos retomando as nossas ações em relação ao trabalho missionário. E isso me alegra o coração, porque em alguns dos nossos meios no Brasil eu tenho sentido o nosso povo um pouco desesperado. E uma das coisas que nós não podemos perder é a esperança de quem nos chamou, a esperança da salvação em Jesus e a esperança que Ele está nos conduzindo e nos conduzirá em vitória. Então nós somos chamados para viver além desse tempo, além das dificuldades, além dos desafios, além dos vírus, além de tudo que queira impedirmos como Igreja de Jesus a avançar em direção do mundo. E a China, ela tem assumido a responsabilidade de caminhar em direção a outros povos, a outras nações, a outras etnias dentro do próprio país, na consciência de que Deus levantou uma igreja naquela nação para que a obra missionária possa avançar e eles possam participar do plano de redenção da humanidade, de todas as coisas, proposto pelo próprio Deus ao seu povo. Então a minha alegria quando falo de China, quando penso China, não é simplesmente de lembrar da China pelo que está acontecendo em relação a essa pandemia que tomou conta do mundo, mas a minha alegria de olhar para um povo, para uma nação que Deus levantou e que tem usado poderosamente para louvor e glória do seu nome. Eu quero que você, amados e queridos irmãos, pastores batistas, líderes, amigos, lembrem da China, não como um povo que tem sofrido com uma pandemia, ou lembre dessa nação como um povo que tem vivido dias difíceis por conta do coronavírus, mas lembrem da China como uma nação que Deus levantou e tem usado a sua igreja para a glória do seu nome. Lembre da China como uma igreja existente, viva, que tem sido alcançado pelo Evangelho, graças à contribuição de tantas igrejas no mundo, de tantas denominações, incluindo o povo batista, que tem uma parcela hoje de responsabilidade de caminhar junto com a igreja chinesa no fortalecimento dessa igreja, para que essa igreja possa cumprir o papel que Deus entregou a ela. Nós, da Junta de Missões Mundiais, não temos outro objetivo que não seja contribuir para o que Deus está fazendo naquela nação, focarmos na plantação de igreja, na preparação de líder e na transmissão do DNA missionário. Nesse sentimento missionário, nessa ideia de entendermos e compreendermos do ponto de vista bíblico o que Deus nos chamou para fazer como igreja, e não só entendermos como Junta de Missões Mundiais, mas transmitirmos às nações. Então é isso que nós estamos fazendo na China. Hoje temos 25 líderes, pastores plantando igreja na China de tempo integral. São escolas de treinamentos que estão preparando líderes para enviar para a China, para as regiões onde o evangelho não chegou, mas também pensando em chegar em outros lugares do mundo. Não temos dúvidas, irmãos, que em pouco tempo o mundo será impactado com a glória de Deus, e parte desse povo que estará trabalhando em direção a essas nações serão de chineses que foram alcançados também pela sua oferta, pela sua oração e pela dedicação da igreja. Eu quero convidar vocês a orar pela China, a orar pela igreja chinesa, a pedir a Deus que no abrir da boca dos nossos obreiros que ali estão, seja dada a palavra de sabedoria para que o evangelho continue sendo pregado. Desafio você nesse dia a orar pela China, a pensar nos nossos projetos e a continuarmos transformando o mundo com a alegria de Jesus. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Santo, poderoso Deus, louvado seja teu nome. Santo, santo é teu nome, Deus. Ó Deus, Criador da terra e tudo nela há. Ó Deus, tenha misericórdia do teu povo, Pai. Tenha dó desta nação, Senhor. Tenha misericórdia de nós. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai. Tempos difíceis vemos vivendo, Pai. Muitas crises, Pai. Crise política, crise da saúde, crise econômica, diversas crises, Pai. Mas até agora temos enfrentado tudo diante da tua graça, Pai. Pois sem ela não suportaríamos momentos difíceis, Pai. Ó Deus, toca no coração dos nossos governantes, Pai, para que venha conduzir nossa nação da melhor forma possível, Pai, fazendo tudo da maneira que deve ser feito, Pai. Ó Deus, leve segurança, paz e estabilidade à presidência da República, Senhor, pois é de lá que deve partir toda a condução dessa nação, Pai. Ó Deus, ilumina esse país, Pai, país grande, rico,
Muitos recursos o Senhor nos deixou, Pai. Parece que vem sendo muito mal administrado ao longo de muitos e muitos anos, Pai. Tenha misericórdia de nós, Pai. Ó Deus, eu venho pedir também para aquelas famílias, Pai, que estão enlutadas, enfrentando enfermidades agora nesse momento, em especial aquelas atingidas pelo Covid-19, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia desse povo, Pai. Tenha misericórdia, Senhor. Leva a cura, Pai. Leva a graça, Pai. A graça salvadora do Senhor para cada um de nós, Pai. Cada um das nossas famílias, nossos amigos, conhecidos. Cada um dos brasileiros, Pai, e também dos cidadãos espalhados pelo mundo afora, Pai. De diversas nações, Senhor. Tenha misericórdia, Pai. Ó Deus, a terra padece nesse momento, Senhor. O mundo inteiro nesse momento praticamente paralisado, Pai. Diante de um vírus tão minúsculo, Pai. E o Senhor tão grande. O Senhor é poderoso, Deus. Basta uma palavra tua, Pai. Tua vontade para tudo se reverter, Senhor. Ó Deus, precisamos do momento com o Senhor. Precisamos do momento de um reencontro com o Senhor. Que a tua igreja venha, Pai. Teu avivamento, Senhor. Tenha o avivamento, Pai. Que voltamos nossa face para o Senhor, Pai. Possamos colocar a cara no pó, reconhecer que somente o Senhor é Deus, que somente o Senhor tem o poder de curar, de mudar tudo isso, Pai. Cura a nossa terra, cura nosso planeta, Senhor. Ó Deus, faça morada em nossos corações, Pai. Toca no coração dos nossos governantes, Senhor, para que possamos abrir nossas igrejas, Pai, nossos templos, voltar a cultuar ao Senhor em templos agradáveis. Nós temos o Senhor à disposição. Ó Deus, pensei nunca viver um momento assim, Pai. Não poder entrar na nossa igreja. Ó Deus, tenha misericórdia, Pai, de cada um de nós, Pai. E venha, Pai, entregar nossas vidas em tuas mãos, Senhor. E que o Senhor também venha, Pai, dar sabedoria, Pai, dar graça, saúde, todo o recurso necessário, Pai, para os pastores das nossas igrejas, Pai. Em especial nosso pastor, Deus. Ó Deus, tenha graça e misericórdia de cada um de nós. No nome santo de Jesus. Amém. Amém e amém. Olá, crianças! Tudo bem? Temos vivido dias difíceis, não é? Com tantas notícias ruins que chegam à nossa casa. E hoje quero começar contando para vocês uma história da Bíblia, fazendo uma pergunta. O que você faz quando você recebe notícias ruins, notícias tristes? O que você faz? A história de hoje é de um homem da Bíblia que recebeu uma notícia muito terrível. A notícia talvez pior de todas. A história de hoje fala sobre Daniel, um personagem muito especial da Bíblia. Você encontra a história de Daniel no livro que tem o nome dele, no livro de Daniel. E hoje quero contar para vocês a partir do capítulo 2 de Daniel. Daniel foi levado para a Babilônia, um outro país que não era o seu. Você pode conferir como ele foi levado para a Babilônia no capítulo 1 de Daniel. Mas Daniel era diferente de todos os outros homens que moravam lá naquele lugar, porque Daniel era fiel ao Senhor, ele amava o Senhor. E o rei daquele lugar, chamado Nabucodonosor, era um homem muito mau, mas logo percebeu que Daniel era diferente. Daniel era tão inteligente, tão sábio, que o rei escolheu Daniel para morar lá no palácio, trabalhar lá, e foi escolhido entre os sábios do reino. Sabe, os homens sábios do reino eram aqueles homens que, quando o rei precisava saber de alguma coisa, aqueles sábios tinham que dizer ao rei, saber, ter muito conhecimento. Daniel era um desses homens. Daniel foi escolhido como um dos sábios do rei. Sabe, um dia o rei dormiu e sonhou, mas ele sonhou um sonho tão estranho, tão diferente,
E quando ele acordou, ele ficou muito perturbado. Ele ficou pensando de um lado para o outro, angustiado. O que será que significava aquele sonho? Naquela época, os sonhos eram muito importantes para aquelas pessoas. Eles queriam saber o que significava, o que aquele sonho queria dizer. E o rei não conseguiu entender nada. Então chamou os sábios do reino, vieram os adivinhos, os feiticeiros, os astrólogos, aqueles homens que eram chamados importantes. Mas Daniel não estava entre esses homens naquele dia. E o rei disse: olha, tive um sonho muito estranho e eu quero que vocês me digam qual foi o sonho e o que significava. Que rei maluco, né? Como é que como é que aqueles homens iam saber o significado do sonho se ele não contou o sonho? E aí aqueles homens disseram: rei, é impossível dizer o significado de um sonho que o Senhor nem contou. E o rei disse: vocês estão querendo me enrolar, né? Escuta só, se vocês não me disserem o que eu sonhei e o que significa, vão todos morrer. Todos os sábios vão morrer. Esse rei era muito doido para falar uma coisa dessa. Não é possível. Ele tinha que contar os sonhos, você não acha? Ele não contou o sonho. E eles disseram: rei, não existe nenhum ser humano capaz de interpretar um sonho que o Senhor nem contou. O rei não quis nem saber. Ele mandou matar todos os sábios. Logo, essa notícia chegou lá para Daniel. De repente, chegou o encarregado do rei e disse: Daniel, você vai ter que morrer. Como assim? O que eu fiz? Por que o rei está tão bravo? Daniel, ele teve um sonho tão estranho, tão terrível, que ele ficou tão perturbado, mas ele não contou o sonho e quer que as pessoas adivinhem o sonho e o que significa. Olha, que notícia terrível. Daniel recebeu uma notícia que ele iria morrer. O que será que Daniel fez quando ele recebeu essa notícia tão terrível? Será que ele foi lá para o rei, se jogou nos pés do rei e implorou: rei, por favor, não me mate, não é justo, eu não fiz nada, o senhor não contou o sonho. Será que Daniel ficou assim, desesperado e saiu pela rua doido de um lado para o outro, pensando: e agora? O que eu vou fazer? O que vai acontecer? Daniel fez uma coisa muito importante que nós precisamos aprender com ele. Daniel pediu um tempo para o rei, falou: olha, rei, dá um tempinho aí para mim, por favor. Voltou para casa e ele foi se encontrar com 3 amigos muito especiais. Esses amigos de Daniel criam no mesmo Deus, serviam o mesmo Deus, oravam ao mesmo Deus que ele. Porque quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós precisamos nos unir com os nossos irmãos em Cristo, com aquelas pessoas que têm a mesma fé que nós. E Daniel foi lá e falou: olha, meus amigos, vamos buscar o Senhor. Vamos orar ao Senhor e pedir a Ele misericórdia para que Ele nos livre da morte que o rei determinou. E eles oraram juntos. Como é bom nos dias que temos notícias ruins, temos amigos e irmãos para orarem conosco, não é verdade? É tão bom quando estamos passando por momentos difíceis, alguém ora com a gente. Pode ser pela tela do celular. Pode ser uma ligação do telefone ou até mesmo uma oração pelo áudio do celular, gravado. Mas o importante é sabermos que existem pessoas orando com a gente naqueles dias de notícias ruins. E Daniel orou com seus amigos. E sabe o que aconteceu? Naquela noite, quando Daniel dormiu,
Deus falou para Daniel o que o rei tinha sonhado e o que significava o sonho. Só mesmo Deus poderia saber isso, né? Ninguém lê os pensamentos de ninguém. Só o nosso Deus, que é onisciente, sabe tudo que pensamos mesmo antes de falarmos. E Daniel foi falar com o rei e o rei perguntou: "E então, você sabe o que significa o meu sonho e o que eu sonhei?" E Daniel disse: "Rei, nenhum homem nesta terra é capaz de dizer o que o rei sonhou e o que significa. Mas há um Deus no céu que desvenda mistérios, que explica mistérios. E ele me contou o que o rei sonhou e o que significa o seu sonho." Então o rei ficou assim, né? "Uau, é isso mesmo que eu sonhei!" E por isso ele livrou Daniel e todos os outros da morte. Ninguém morreu. Porque Daniel fez o que nós devemos fazer quando recebemos notícias terríveis. Devemos buscar o Senhor, porque Ele sabe de todas as coisas. E devemos também orar juntos com os nossos irmãos. Talvez você não esteja recebendo notícias ruins, e eu espero que você não esteja recebendo notícias tristes. Mas talvez você conheça alguém que está. Talvez você conheça alguém que está passando por um momento muito difícil, doente, ou com alguém da sua família doente, ou até mesmo alguém que perdeu alguém que ama. Você pode orar por essa pessoa, como Daniel fez com seus amigos. Ele reuniu amigos e oraram juntos. E agora quero convidar você a orar comigo também. Por tantas notícias ruins que estamos recebendo, nós vamos orar juntos. Você pode fechar seus olhos? Senhor, Tu és um Deus que sabe de todas as coisas, conhece cada um de nós. Por isso, nós Te pedimos juntos, em união entre os irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos livre desse mal. Abençoe todas as pessoas que estão sofrendo nos hospitais, que estão sofrendo porque estão doentes, que estão sofrendo porque perderam alguém muito importante em sua família. Abençoa, Senhor, essas pessoas, dê a elas o consolo, a cura, o conforto que necessitam. E nós Te pedimos isso no nome santo de Jesus. Amém. Olha, espero que essa semana seja cheia de notícias boas na sua casa. Mas se você receber notícias ruins, ore ao Senhor com sua família. Peça a Ele misericórdia e leia a história de Daniel. Ele nos ensina muitas coisas importantes. Um beijo para você e até a próxima! Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e confia perpetuamente em Teu poder e medita de dia e de noite, noite e dia sem fim. Sua casa edificada sobre a rocha, não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela no Senhor espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou.
no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Sua casa edificada sobre a rocha. Não existe vendaval para destruir. E a família que habita dentro dela no Senhor espera no Senhor sem desistir, na certeza que Ele não falha. Tudo Ele já preparou. Seu amor nunca mudou. Espera no Senhor sem desistir. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Seu amor nunca mudou. Depois de adorarmos ao Senhor com esta canção, vamos ouvir a palavra de Deus. Graça e paz em Cristo Jesus, meus irmãos. Estamos aqui para trazer uma palavra para o seu coração. Nesse dia de domingo que aprova o Senhor, nós estarmos ainda em isolamento em nossas casas, mas quero aqui deixar uma saudação calorosa, pastoral, para os membros da Primeira Igreja Batista de Aracaju, as crianças, adolescentes, jovens, adultos, aos idosos, meus queridos idosos. Tenha um pouquinho mais de paciência, porque esse período certamente irá passar e nós um dia estaremos juntos, não é? Glorificando ao Senhor. Então eu quero aqui deixar uma palavra bíblica nesse encerramento do mês da família, com o tema Família diante de um dilúvio. A família diante de um dilúvio. E eu quero ler o texto de Hebreus capítulo 11, versículo 7, onde tem o seguinte: pela fé, Noé, quando avisado a respeito de coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Temos esse texto aqui na narrativa do escritor aos Hebreus, se reportando àquele episódio da construção da arca, através de Noé, aquele homem que recebeu de Deus orientação muito precisa para construir uma embarcação no seco. E eu quero aqui, aproveitando esse texto, não por o pretexto do texto, mas tirando do texto algumas lições para nós nesse mês da família. A família diante de um dilúvio. E eu lembro também que o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 20, ele se reporta a esse episódio dizendo o seguinte: que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água. Então, quero aqui trazer esses aspectos, essas lições, podemos dizer, em relação a esse tema, a família diante de um dilúvio. É claro que o dilúvio histórico que o livro de Gênesis narra foi um dilúvio numa proporção que até hoje os estudiosos da Bíblia e estudantes também de escola bíblica dominical, vez por outra, estão questionando e nos perguntam, como pastores, se o dilúvio foi de uma proporção local ou foi de uma proporção universal, planetária. Não nos convém agora, aqui nesse momento, tratar sobre esse tema, não é? Embora nós temos panos para mangas,
aí para podermos debater em relação a isso. Mas não é o foco, porque o foco, o principal do episódio O Dilúvio, são as lições que ele deixa para nós, não é? Aqui também nós temos, e vale a pena frisar, um mito chamado mito de Gilgamesh, que é um mito em algumas civilizações, principalmente aqui na América Latina, de um homem que construiu uma embarcação diante de um grande temporal, e ele coloca a sua família nessa embarcação e ele sai à deriva diante daquela grande tempestade, diante daquele dilúvio. Faço menção disso para mostrar que os mitos e a própria ciência, elas apontam, de certa forma, para a possível existência de um dilúvio. Quero aqui respeitar aquilo que a ciência pensa, porque o fato de crermos e exercermos fé não quer dizer que vamos de encontro à ciência, mas nós não esperamos a ciência dizer se existe ou se existiu um dilúvio, melhor dizendo, porque nós já cremos que esse episódio, ele narrado na Bíblia, foi fato para nós, não é? E, diga-se de passagem, estudiosos nos últimos anos têm se debruçado sobre esse tema e descobriram em determinado monte uma presença de fósseis, não é? E também de tábuas, já de certo tempo, submetida a testes, de que é possível que existisse um dilúvio. Enfim, essa parte de introdução é para procurar colocar diante de você que me ouve a questão do episódio histórico do dilúvio. Mas esse dilúvio que eu quero falar nesse momento, e estou agora ministrando essa palavra, é um dilúvio com uma proporção diferente. São águas e são tempestades que assolam a família nos tempos de hoje. E eu quero aqui dar lições, trazer lições nesse fato para nós enquanto família. Primeiro aspecto, planeje para o futuro. Planeje para o futuro. Nós notamos que não estava chovendo quando Noé ele começou a construir aquela arca. Não estava. Ele começou a construir a arca no seco. E eu fico imaginando aquela visão de aquele homem construindo aquela arca no seco, não é? E as pessoas passando, seus contemporâneos ali, não é? A comunidade que ele estava inserida, e olhando aquela embarcação sendo construída no seco, o que aquele povo começou a pensar sobre Noé, a respeito daquele homem? Quem sabe algumas palavras, isso não está na Bíblia, mas eu posso imaginar, quem sabe algumas palavras ele pôde ouvir com a sua família, não é? Quem sabe que homem louco está construindo uma arca no seco, não é? Nem ameaça de tempestade há. Que história é essa? O Noé endoidou, enlouqueceu. É possível que isso tenha ocorrido. E nós entendemos que nós precisamos aprender e confiar em Deus naquilo que Deus fala ao nosso coração. Foi o próprio Deus, na narrativa do dilúvio, ou antes do dilúvio, que se apresentou a Noé. E disse, olha, Noé, eu vou destruir esse mundo, né, que é um ato assim muito contundente da parte divina, mas ele tinha propósitos com isso e fez com que Noé tivesse o projeto completo da arca, não é? Planejando para o futuro. Planejando para o futuro. Nós temos aqui, irmãos, cerca de 120 anos de construção dessa embarcação. 120 anos de pregação de Noé para aquela civilização. Então, planeje para o futuro. É o primeiro aspecto. Mesmo que ainda não haja ameaça de tempestade, mas nós sabemos que nós precisamos planejar para o amanhã. Não é? Precisamos convir que nenhum de nós, nós poderíamos imaginar que enfrentaríamos esses problemas nesse ano de 2020. Eu lembro que nós estávamos no dia 31 de dezembro de 2019. Nós estávamos clamando a Deus pelo ano 2020. Lembro que os primeiros dias daquele ano nós tivemos juntos, não é? Lá na Convenção Batista Brasileira, lá junto em Goiânia, no estado de Goiás. Lembro também
que estivemos juntos no nosso retiro espiritual, mas nenhum de nós sabíamos se nós enfrentaríamos esse momento que nós estamos passando hoje. E o que eu trago essa palavra é justamente não agora, nesse momento de pandemia, mas depois. Quando passada a pandemia, o que é que você tem em mente? Quais são os seus sonhos? Quais são as promessas de Deus para a sua vida que você deve renová-las em seu coração? Para que olhe para o futuro. Se olharmos para esse momento agora, é um momento, quem sabe, até de desesperança, de isolador, cheio de inquietações. Nós não temos respostas que nós procuramos, mas se nós focarmos no futuro, nós certamente teremos lá na frente aquela dimensão da fé e da confiança no Senhor. Mas há um segundo aspecto aqui que eu quero trazer para nós nesse momento. Mantenha-se fiel ao projeto de Deus. Além de planejar para o futuro, mantenha-se fiel ao projeto de Deus. Noé manteve-se fiel ao projeto de Deus. Deus desenhou aquele projeto, entregou assim nas mãos, podemos dizer, de Noé. Está aqui Noé, ele ditou para Noé as dimensões da embarcação. Assim como nós devemos nos manter naqueles projetos maravilhosos que nós temos exarados nas Escrituras. Eu fico pensando que hoje nós estamos sujeitos e temos que observar as diretrizes que os gestores públicos, os governantes, colocam para nós nesse momento. São importantes, são necessárias, e nós devemos cumprir à risca, devemos sair com máscaras na rua, devemos fazer procedimentos que são importantes num momento como esse. E eu fico perguntando e pensando, por que muitas vezes nós nos detemos nessas observações e não temos, às vezes, a visão clara de que devemos focar no projeto de Deus e nos mantermos fiéis ao projeto de Deus. Esse projeto de Deus para a família é a construção mais do que um lugar de segurança. É a salvação, muitas vezes, da família. E a arca, ela resistiu um dos maiores fenômenos meteorológicos da Terra. A arca resistiu. Com todo respeito àquelas vítimas do Titanic, lá em 1912, que foram vitimados diante daquela tragédia. Mas há de se lembrar que alguém disse que aquela embarcação, o Titanic, nem mesmo Deus afundaria. Nem mesmo Deus afundaria. E como ironia da história, por isso que não quero pegar o caminho de que a tragédia muitas vezes é levada por Deus, é trazida por Deus, não pego esse caminho, mas por ironia do destino, aquele navio até hoje, feito por profissionais, estão nas águas do oceano nesse momento e não pôde vir à tona. Apenas com objetos da alta tecnologia, o homem tem chegado para fazer filmagens. Então, o que eu quero colocar aqui é que a arca ela foi construída por um amador chamado Noé. Mas ele se manteve fiel ao projeto de Deus. Manter-se fiel ao projeto de Deus é manter-se fiel aos planos de Deus. Manter-se fiel aos planos de Deus é a única garantia de vitória. Então, mantenha-se fiel ao projeto de Deus. Mantenha-se fiel aos planos de Deus, aos propósitos de Deus, aos valores que Deus deixou para a família, para a igreja, para a sua vida em particular. Então, um primeiro aspecto, planeje para o futuro, mas mantenha-se fiel ao projeto de Deus. Terceiro aspecto que nós podemos levantar aqui, dentro desse tema, a família diante de um dilúvio, não perca o barco. Não perca o barco. O barco ele foi construído por um determinado tempo, mas houve um momento onde as comportas do céu se abriram, inclusive o texto da narrativa de Gênesis diz que até também do subsolo brotaram as águas para que a terra toda fosse inundada. E aquela embarcação que se encontrava no seco, agora ela estava vindo a subir através daquelas águas em grande proporção. E apenas 8 pessoas, como disse Pedro,
na sua carta primeira. Apenas 8 pessoas, Noé e sua família, entraram naquela arca. Que coisa triste, meus queridos. Que coisa, que tragédia, a ponto de muitas vezes, a gente falar e propagar valores, como uma mensagem bíblica começa, e muitas vezes não somos ouvidos. Porque alguém pensa que é história de pastor, alguém pensa que é um conto de fadas. Aquela civilização daquela época pôde perceber que o mundo estava sendo inundado, ou aquele local estava sendo inundado. Aquele local agora não era um local onde estava em seco a embarcação, mas ele se encontrava agora com aquela única alternativa que era a arca. E a família apenas de Noé, repito, entrou no barco, entrou na arca. Não perca o barco. Quantas pessoas perderam o barco naquela civilização? Não puderam aproveitar a oportunidade. Existem oportunidades na nossa vida que são únicas. E essa oportunidade ali de entrar no barco, entrar na arca, entrar naquela embarcação, foi única para aquelas pessoas. Assim como acontece muitas vezes em nossas vidas. Existem oportunidades que jamais voltam. Quarto e último aspecto dessa mensagem bíblica, a família diante de um dilúvio, além de você planejar para o futuro, manter-se fiel ao projeto de Deus, não perder o barco, porque haverá um momento que ele irá passar. A quarta e última lição que eu quero colocar aqui, não se desespere, porque a tempestade um dia vai passar. Não se desespere, porque a tempestade um dia vai passar. Ela pode durar dias, ela pode durar um tempo que nós não temos a dimensão. Mas uma coisa é fato, a tempestade não é eterna, a tempestade não é para sempre. A pandemia não durará toda a eternidade. Esse isolamento terá um fim. As lutas e dissabores que muitas vezes nós enfrentamos no dia a dia da família e dentro de nós, eles têm um fim. Eles não são para sempre. Não se desespere, porque a tempestade um dia vai passar. Quando você menos esperar, um belo arco-íris, note bem isso, um belo arco-íris vai aparecer na sua frente, no horizonte. E claramente ali naquele episódio, o arco-íris, ele estava para dizer a Noé e sua família, a promessa de Deus continua com a humanidade. Porque aquilo que Deus promete, ele faz questão de cumprir. Naqueles dias mais escuros da sua vida, da sua família, nos dias mais turbulentos, onde as tempestades possam alcançar o seu coração e a sua vida, lembre-se que um dia vai passar e um belo arco-íris, ou seja, a vitória chegará na sua vida. E eu estou dizendo isso aqui não é em vão. Eu estou lembrando a você de que existe um Deus que vela pela nossa vida por misericórdia e graça. É o sinal de Deus de que tudo vai melhorar. Agora, nós podemos dizer para você claramente, atente-se àquilo que Deus tem falado ao seu coração nesse momento. Atente-se ao falar de Deus, porque Noé foi obediente ao projeto de Deus. E a minha palavra é que a sua família, ela possa não apenas estar diante de um dilúvio, quem sabe enfrentando esse dilúvio, mas possa sair da embarcação, possa sair vitoriosa, possa sair louvando e glorificando a Deus, possa sair construindo um altar, porque nós temos lá em Gênesis, que Noé, depois que ele saiu da arca com a sua família, sabe qual foi uma das primeiras atitudes dele? Construir um altar ao Senhor e glorificar. Então, que Deus continue falando ao seu coração e de que nesse momento, inclusive, a sua vida, a sua família seja alcançada. Você que está me ouvindo agora ou vai ouvir essa transmissão agora, que você possa ser alcançado pela misericórdia do Senhor. A sua família está diante de um dilúvio? Creia no Deus que é Senhor dos dilúvios. E Ele tem um momento maravilhoso para lhe dar vitória. Essa é a palavra que eu tenho para o seu coração. Seja abençoado com ela. Seja alimentado
seja exortado, inclusive, com essa palavra. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. Minha família é um projeto que nasceu no coração de Deus. A minha casa Ele cobre de cuidado e amor. Minha família Ele instituiu e não vai deixar o inimigo roubar a esperança, a alegria, a saúde, a fartura que Deus já determinou. Minha família é um projeto que nasceu no coração de Deus. A minha casa Ele cobre de cuidado e amor. Minha família Ele instituiu e não vai deixar o inimigo roubar a esperança, a alegria, a saúde, a fartura que Deus já determinou. Minha casa se encherá de toda sorte de coisas boas. Os meus filhos livres serão para prosperar. Minha geração será alcançada com as bênçãos de Deus. Meus celeiros transbordarão e serei muito grato ao Senhor. Os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos serão alcançados também. Os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos serão alcançados também. Minha casa se encherá de toda sorte de coisas boas. Os meus filhos livres serão para prosperar. Minha geração será alcançada com as bênçãos de Deus. Meus celeiros transbordarão e serei muito grato ao Senhor. Os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos serão alcançados também. Os filhos dos meus filhos e os filhos dos meus filhos serão alcançados também. Que culto abençoado, não é mesmo? Esperamos que vocês também tenham sido edificados e neste momento nós vamos orar encerrando esta programação, mas lembrando que às 18 horas estaremos juntos aqui novamente. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos por este banquete espiritual nesta manhã. Receba a nossa gratidão por esta oportunidade, por este privilégio. Que o amor de Deus Pai, a graça de Cristo Jesus, o nosso Senhor, e as poderosas consolações do Espírito Santo
seja com toda a sua igreja, espalhada por toda a terra, hoje e sempre. Amém, Senhor.